Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais uma edição de O Quinto Set. A cada 15 dias falamos de tênis, de vida, de carreira, absolutamente sobre tudo. Não é a primeira ex-nadadora que senta aqui nessa cadeira, Fernanda. Não? Quer dizer, ex-nadadora é. Ex-nadador, tivemos o Xuxa recentemente. Verdade. A questão é que ela é uma multimulher. Multimulher? Ela já fez de tudo um pouco nessa vida. E hoje trabalha com tênis, veja só, por coincidência. Nossa! Quantas vezes a gente vai ter que pedir desculpa pra ela? Não, Não. ela é... Pelos tenistas, pelo mal Não, ela é da educado casa. dos tenistas. Ela é da casa, ela é da casa, ela é da casa. Mariana Brochado conosco, senhoras e senhores, para mais um Quinto Set. Ex-atleta de natação olímpica de Jogos Pan-Americanos. Cursou Direito. Trabalhou em televisão. Uhum. Hoje trabalha no Rio Open, no SP Open, fazendo assistência da parte técnica, cuidando de projetos sociais e tudo isso. Bem-vinda, Mari. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Felicidade de estar aqui. Nossa, quando você começou a falar, nossa, já fez tanta coisa e me deu esse Fotógrafa. clique. Fotógrafa Fotógrafa, também. Eu fiz 40 em dezembro, né, ano passado, e parece que eu sentei assim na cadeira, né, parei e falei, nossa, já fiz tanta coisa nessa vida, né? Será que eu tô com 40? Eu já fiz tanta coisa, né? Tipo, atleta. E começa muito cedo, né? Natação é muito precoce, tirando ali o Xuxa, né? Tipo, que começou um pouco mais tarde. Eu comecei com 4 anos de idade, né? Com 13 eu já era profissional. Então, foi até os 24, foram 11 anos ali sendo profissional numa modalidade que é bem solitária, né, gente? É aquele famoso contar azulejo, mas que as piscinas hoje em dia estão muito mais evoluídas, não tem mais azulejo, né? São todas as placas, assim. Mas contei bastante azulejo na minha vida, mas é um autoconhecimento muito grande também, né? Você fica muito tempo ali você, com você mesma, com seus pensamentos, A paz embaixo da água, ela é impagável. é impagável. E é uma terapia. Eu falava, era minha profissão, era meu esporte, mas era uma terapia. Você coloca todos os seus pensamentos em dia ali também. Tudo que você tem que fazer, o que você tem que melhorar, ao mesmo tempo você está vendo a técnica, né, o educativo que você tem que fazer para não ser mais eficiente dentro da água, mas é de tudo um pouco, assim. A natação é um esporte muito completo em diversos sentidos, não só físico como mental também. A gente vai voltar à natação daqui a pouco. Mas agora, a pergunta que inaugura o programa aqui sempre é: qual é a sua relação com o tênis? Com tênis. Não jogo, infelizmente. Meu marido Marquinhos está tentando me convencer da gente começar a bater uma bolinha. A gente ficou sócio agora do Piraquê, um clube lá perto de casa. Tem aula, que eles dão aula de tênis. Ele já está todo empolgado. Ele está nessa transição, né, de aposentadoria, então quer fazer de tudo um pouco. E eu falei, tá, quando eu voltar para o Rio, a gente começa a matutar essa ideia, né? Eu tentei jogar uma vez, eu vou te dizer que eu achava que era um pouco mais fácil, sabe? Eu falei assim, eu quero colocar a bolinha ali, mas não ia de jeito nenhum, sabe? Tipo, eu falei, cara, olhando parece ser mais fácil, mas cada modalidade tem sua complexidade, né, e tudo, mas sempre acompanhei tênis. Obviamente, Guga, né, não tem jeito, fez parte ali quando eu era adolescente, uma época que a gente sempre foi tão carente de ídolos, né, brasileiros, assim, esportistas. Tinha Ayrton Senna, que todo mundo parava, o domingo só começava depois de ver a corrida do Ayrton, né, independentemente do horário. Depois veio Guga ali, final dos anos, né, ali 90, início 2000, e era isso, a gente parava para assistir e, cara, adorava assistir Sampras, Agassi, que tem um quê de Xuxa ali, né, tipo, digamos, o Sampras é meio Gustavo Borges, o Agassi meio Xuxa ali, um comparativo, digamos assim. Cara, Marat Safin, não sei porque eu gostava de assistir a ele, gostava. Ela é mais rebelde do que a gente imagina, né? Gostava e, cara, com o Safin eu tenho uma história, depois a gente vai chegar, a Olimpíada e tudo mais, mas me lembra se eu esquecer. Mas então eu sempre gostei de assistir, mas obviamente, assim, por causa do Guga, e depois essas reviravoltas que a vida dá e tudo mais, né, depois que eu me aposentei da natação, fui trabalhar quase 9 anos na TV também, fazia matérias ali de tênis, Rio Open principalmente, e depois que eu saí da TV, eu falei fiquei naquela transição, o que que eu vou fazer agora, né, foi o que eu estava falando, foi mais difícil essa transição do sair da TV, do que depois que eu parei de nadar e o que que eu vou fazer, né. Então que eu meio que já engatei no Sport TV, como comentarista, como produtora, enfim. E aí, eu moro super perto do Jockey lá no Rio, sempre vi os banners, assim, do Rio Open ali como, né, final de dezembro, início de janeiro, e eu falava assim: "Ai gente,
conheci o Lu de Sport TV, eu falei: "Ai, será que eu mando uma mensagem pra ele, né?" Aí o Marquinhos: "Vai, eu não, você já tem, manda, não sei o quê". E eu falei: "Cara, eu sou muito ruim de pedir as coisas pra mim, mas muito. Para os outros, quem eu acho que merece e tudo mais, sempre tento ajudar e tudo mais, mas pra mim eu sou muito ruim de pedir as coisas". Aí eu respirei fundo e falei: "Tá bom, vou mandar um e-mail". Acho que eu tenho o e-mail dele aqui. Procurei, mandei um e-mail para o Lui. Cara, e o Lui já estava enlouquecida. Hoje eu sei como ele devia estar Sai naquele naquele momento. momento, né, tipo, era, sei lá, 3 semanas faltando para o evento começar. E não demorou muito, ele já me respondeu de volta, né, e assim: "Pô, Lu, então, não sei se você lembra de mim, eu saí do Sport TV, se tiver alguma vaga aí no Rio Open, não sei o quê, estamos aqui, né". Ele: "Poxa, mas não sabia que você tinha saído, não sei o quê. Deixa eu ver o que que tem. Você quer cuidar dos meus ingressos, dos meus convidados, não sei o quê?". Eu falei: "Tamo aí". Nem sabia o que estava me esperando. Nossa, nem Tamanho da encrenca. sabia. Hoje em dia eu já coloco quase no meu WhatsApp, assim: "Não tenho ingresso do Rio Open", tipo assim, não me peça, eu só trabalho com o diretor do evento, cuido dos ingressos Ligue dele. para ele. Ligue para mais uma mensagem no celular do Lu. E aí comecei nisso, foi 2019, trabalhei ali as primeiras 3 semanas, e depois, cara, já fui para o meu 6º ano, não teve 21, né, por causa da pandemia, já tô há 6 anos no Rio Open, e só fui acumulando função, acho que eles foram gostando do meu trabalho. Hoje em dia eu sou meio que braço direito e esquerdo do Lu e do Tomás, que é Adquiriu um tanto de habilidades. não é, também. Mas é muito gostoso, assim, porque sempre gostei de esporte, obviamente, e eu fico trabalhando nos últimos anos, principalmente ali no Players Lounge, né, onde todos os atletas ficam, enfim. E óbvio que eu tô naquela loucura que o Fê sabe, vocês sabem, mas tem um momento ou outro que eu consigo sentar na minha cadeira em frente ao meu computador e eu fico dando umas bisoiadas, assim, né, nos atletas. E fico relembrando várias coisas da minha época. E é engraçado, porque cada modalidade tem a sua peculiaridade, assim, né. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no início foi o jogador antes, assim, ia a sessão da noite ali, ia jogar, sei lá, 1, 2 horas antes, o cara vai pedir o jantar dele, né: "Ah, eu quero preenche aqui o papelzinho, isso aqui". Aí, arroz. "Mas não tá faltando nada? Você não quer uma proteína, um frango, alguma coisa assim?". "Não, não, só um prato de arroz, bem servido". Gente, eu vi eles comerem um prato de arroz gigantesco, arroz puro, sem nenhum complemento, sem feijão, sem o franguinho, sem nada, só arroz, arroz, às vezes jogavam um azeite, eu falei: "Gente, que loucura, né". Na minha época eu comia um macarrão com frango para dar uma energia, não sei o que. Eu falei: "Arroz, tá aí, O né, molinho. tem que ter um O molhinho Lui para conta o Lui descer". conta a história do Nadal, né, que o Nadal pedia um prato de azeite com arroz, não era arroz com No azeite, era azeite gente, com arroz, uma sopa. é para descer, né, deve ser para Pelo descer. amor de Deus, cara. É muito louco isso, né. E aí cada um tem sua rotina, tem os que ficam jogando, tem os que ficam ali jogando videogame, outro lendo livro, outros com a sua equipe dando risada, enfim. É engraçado ver o que cada um faz na sua concentração, aquele pré-jogo, assim, né. E eu acho o tênis muito louco, cara. Te faz na hora que você olha para eles, ou, e vai olhar agora no SP Open para elas, faz reflexões do que você poderia ter feito ou da maneira profissional ou não profissional, porque o atleta é muito exigente, né, Muito e você sempre demais. vai ser exigente como atleta. Você Sempre. pode estar lá sentada como executiva, mas você vai ser atleta. Passa pela tua cabeça: "Olha, ele está fazendo isso", porque vamos lá, você já viu ali sentado e conversando com Uhum. Nadal, com Ferrer, com Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz, só gente Zverev. muito Zverev, É, gente muito grande, muito né, grande. como você também na É. natação. Você faz essas reflexões? Eu falo assim, eu acho que sempre a maior pressão vem da gente mesma, né, filho, não é da imprensa, não é da torcida. O atleta já se cobra demais, sabe, mas eu não sei, eu sinto, eu falo assim, se eu pudesse conversar com a Mariana de 20 anos atrás, eu teria feito algumas coisas diferentes, e eu acho que é por isso que eu entendo muito que a minha mãe sempre falava assim pra mim de: "Eu queria ter a sua idade, mas com a experiência que eu tenho hoje", e eu entendo completamente essa frase hoje em dia, né. Eu sempre fui muito Caxias, muito, aquela assim, não matava 1 metro sequer na piscina, sabe, porque eu falei assim: "Meu, se eu estiver matando, eu só tô me prejudicando mesmo", sabe, então assim, não faz o menor sentido. E eu lembro meu pai falando: "Você quer ser atleta profissional? Faça direito, né, tipo, se comprometa". Então eu sempre tive isso de fazer tudo 100% o que eu me comprometo a fazer, sabe, sempre dando o meu melhor. E eu acho que tem muita coisa envolvida nos dias de hoje, tipo rede social, que na minha época não tinha, sabe. Eu acho que muitas vezes vem muita pressão de rede social, tem muitos jogadores, O assim, que acesso é diferente. é muito diferente, sabe. Então, assim, na minha época eu já acho que eu não sofri
tanto mais essa pressão, esses comentários, todo mundo se acha o coach para falar sobre qualquer coisa, o entendedor de tudo, de todas as modalidades, tá ali se escondendo atrás da internet, de uma rede social, sabe. Mas, assim, observando eles, todos eles são muito profissionais, assim, né, Fê, tipo, em comportamento, em postura, em cada um tá ali meio que na sua bolha também. Cara, um que eu acho muito engraçado, assim, Fonini. Tipo assim, ver o Fonini ali e jogava lá o baralho, não sei o que, com a sua equipe, e aquele jeito italiano, né, de gritar, de não sei o quê. Aí teve um dia que sentou do meu lado: "Me ajuda a comprar uma chuteira para o meu filho, que eu do Neymar", sei lá qual era a chuteira, nem lembro. Eu falei: "Claro", tipo assim, Fone tá do meu lado, pediu pra comprar uma chuteira para o filho dele, sabe, tipo, você tenta manter, né, você fala: "Cara, eu vi esses caras na TV jogando, né", mas, eh, Você esquece que são humanos, né? é isso. Tipo, o Zverev esse ano, o cara tá sentado ali na minha frente, eu falo: "Gente, o cara foi finalista do Australian Open", tipo, Você vê diferença do cara muito bom da natação, da estrela, da menina, do cara, e com existe uma diferença ou é um modus operandi de um cara, você fala de Nadal, de Alcaraz, vamos lá, os sim, 2 maiores que já foram sim. pro próprio Zverev, que foi 2 do mundo, mas na hora que você pega você conviveu com o Gu, com Sim. Xuxa e fora com todos os grandes. Você vê alguma diferença entre esportes no lado estrela, no lado cara muito, muito bom? Eu tô pegando muito, assim, na minha época que eu vivi, Fino, eu acho que os tenistas, não sei se em geral, é tipo assim, tem sempre alguém fazendo alguma coisa, assim, pra eles, como se fosse babá ali o tempo todo, sabe, tipo, e na minha época, cara, a gente se virava em completamente tudo, sabe, tipo, e cara, e se a gente ganhava uma coisa, a gente já estava feliz por estar ganhando ali, sei lá, o copo, tô feliz da vida, ganhei meu copo aqui agora, sabe. E eles parece que querem sempre mais, parece que tipo, eu tô um favor que eu tô aqui, você tem que me dar as coisas, não sei o que, nã Eu vejo um pouco disso na diferença, assim, do tênis pra pegando como base, assim, a A natação natação. daquela época também. Da minha época também, não Talvez hoje sei grandes como estrelas estejam perto exatamente, desse uma mau outra costume. é isso. E por isso que eu também acho que tem muita culpa, assim, desse mundo que a gente tá vivendo, de rede social, principalmente. Acho que muita gente, às vezes, tá mais preocupada em: "Ah, cheguei aqui no meu treino, acabei meu treino", do que realmente focado no treino que tem que fazer, sabe. Então, é uma geração muito diferente da minha. Eu acho que criar um filho hoje em dia deve ser muito difícil, você achar ali o equilíbrio. Eu falo que a palavra da vida para mim é equilíbrio, em tudo na vida. Trabalho, relacionamento, qualquer coisa. Acho que é o equilíbrio que a gente tem que achar sempre. E eu acho que a gente vive num mundo muito difícil hoje em dia para achar o equilíbrio das coisas, principalmente nessa geração. Eu acho uma geração muitas vezes muito acomodada, que quer ganhar as coisas muito fáceis e não quer suar para isso, sabe. E a nossa época, assim, é ralar demais, gente, tipo, eh, ralei muito nessa vida, assim, já, sabe. Já suei muito, já senti muita dor, já e parece que todo mundo quer tudo para ontem e não é buscando atalhos, mas, assim, não quer fazer Pagar o por preço? pagar o preço, sabe, tipo, eu acho legal falando nessa relação com o tênis, né, do documentário do Alcaraz, eu achei excepcional, assim, sabe. É um jovem, que, cara, foi tudo, assim, acho que muito rápido, tá sendo tudo muito Nossa rápido na senhora. carreira dele, né, pra modalidade que homem ainda, né, no feminino acho que as coisas acontecem mais cedo do que no masculino, por diversos motivos, principalmente, né, físicos e tudo mais. Isso deles fazer assim: "Não, vai ser da minha maneira". Eu acho a gente vai ter que esperar para ver se dessa maneira dele vai dar certo ou não do que Está a gente dando. está dando, né, do que a gente está acostumado a achar que é o A normal viver. não é, do sucesso manual ali, do Mas a sucesso gente não tá mal acostumado com o Federer, Nadal e Djokovic? sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso, são cara, esses grandes atletas, assim, por isso que eu adoro ler biografia de grandes atletas e tudo mais, para tentar entender, assim, um pouco qual a sua diferença, assim, né, tipo, Por que você é tão por que extraterrestre? você é isso? Por que, cara, por que você, Michael Phelps, né, para chegar em Pequim, o cara perdeu 3 dias de treinamento no último ano. Um porque ele teve que operar o siso, outro porque sei lá o quê, né. Você fala é isso, assim, você tem que pagar o preço para isso, mas óbvio que não é virar escravo, eles acabam virando escravos daquilo, acho que só come, dorme E o Alcaraz fala isso, né? é Falou: "Não isso, quero ser escravo ser do tênis". escravo do tênis.
E assim, eu tô fazendo do meu jeito e tá dando certo, e aí tá indo contra muitos pensamentos do que a gente achava que era o certo até então do Big Three, né, com o Murray ainda ali, Big Four, sei lá. E por isso que até tem aquela meio que treta dele, né, com o treinador de tipo: "Sério que você vai pra Ibiza? Sério que", né, tipo, vou comemorar o meu título e tá tudo certo, sabe. Mas é isso, acho o equilíbrio das coisas, não chuta o balde e Não vai pro perde uma burnout e Mas também não sobe isso. esse jogo. você falou do Safin, a gente vivia, eu vivi toda a vida com a história do Guga, eu ia pra Biarritz, Aham. ia surfar, no Sim. meio da temporada, na semana também O anterior a Safin Roland era Garros. tranquilinho, né. O A Mi Maneira do Safin era um outro nível de Era com garrafas e garrafas, né, que né, é russo, né, não tem jeito, né, peguei pra ele, tava tomando água na verdade, né, água com alguma coisita a mais. Mas eles, acho que isso é muito legal, né, Uhum. o atleta ele tem que se respeitar também, e Sim, tem que ser respeitado pela maneira dele, é né. isso. Você pega Gustavo e Xuxa, são 2 pessoas, o Xuxa esteve aqui, 2 pessoas Completamente diferente. completamente diferentes, você não pode tratar a Maia Uhum. completamente diferente provavelmente do que todas as Exatamente. meninas que, Sim, né, e essa é a essência de um bom técnico também fazer. sem dúvida. E eu acho assim, hoje em dia, ali, acho que principalmente desde a Simone Biles, quando um dos grandes nomes da Olimpíada de Tóquio fala: "Tô fora", por motivos, né, mentais, todo mundo toma aquele susto. Mas isso sempre existiu. Só que hoje em dia é falado, né, desde então, ali Eu acho que mais que 2021. isso é diagnosticado, né. Às vezes Exatamente, não sabia o que você tinha. exatamente. E assim, sempre existiu. Não se falava porque, é uma fraqueza, né, tipo, Ter deixa meu psicólogo era ser ter fraqueza. Somos "Você vai super-heróis. fazer terapia? Tá com problema? Oi?", né, então assim, Ah, não vou perder pra um cara que faz, quantas não vezes eu é? falei, que vergonha, eu não vou perder pra um cara que tem psicólogo. Louco, Meu Deus. tira a camisinha só pra Quando jogar. quando o Belucci levou a Carla, eu internamente eu falava assim: "Cara, mas ele tá dando muita vantagem de botar uma psicóloga no Aham. time, mostrar ali, tá mostrando olha como a gente pensava Aham, errado, né". exato, total. Mas acho que tem essa imagem de do atleta profissional ser um super-herói, uma super-heroína, não somos gente, não somos, sabe, nunca fomos, ninguém será. A gente tem nossas fraquezas, temos nossas dificuldades e tá tudo certo, e a vida não é uma montanha-russa? No esporte é a mesma coisa, e tem momentos que você tá lá embaixo e tem cara, como é que eu vou sair disso aqui? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, às vezes o tempo é maior para uns e menor para outros. Então assim, eu acho muito legal de estarem falando sobre isso, por exemplo, a minha maior derrota na minha carreira foi eu ter ficado de fã do PAN de 2007 no Rio de Janeiro. Eu era uma das poucas cariocas que treinavam na cidade ainda, tinha uma expectativa gigantesca em cima de mim. Cara, naquela época era assim, 6, 7 seletivas para uma competição, não existe isso, hoje em dia, tipo, é 1, 2, são 2 no máximo. E é difícil você se manter bem durante, né, todas essas seletivas. Na última seletiva, na última prova, no último minuto, eu perdi minha vaga. Cara, eu tive início de depressão. Nunca falei sobre isso. Mas na época eu falei com a médica, a doutora Renata Castro, que era da confederação. Eu falei: "Cara, tá difícil, assim, tipo, eu sento aqui pra treinar, eu olho a piscina e falo: 'Que eu tô fazendo aqui?'". Tipo, o grande objetivo da temporada eu não tenho Tem mais. vontade de sair da cama. "Ah, não, ano que vem tem Olimpíada, Pequim, tem jogos, sei lá o quê", vai "Tá, mas eu não tenho isso aqui, cara, na minha cidade, tá acontecendo no meu quintal", sabe, tipo, eh, e aí ela me ajudou ali naquele processo, mas eu vejo, assim, que meu último ano não foi do jeito que eu queria, não me aposentei do jeito que eu queria. Eu acho que é um dos grandes pontos de interrogação para todo atleta também saber a hora de parar, né, você quer No seu caso foi cedo, né. foi cedo, foi com 24, e na minha época a gente trabalhava muito, assim, ciclo olímpico, né, de 4 em 4 anos, e eu falei: "Cara, Mais um. Mais não um. tem mais gás para 4 anos". Eu via que, assim, meu corpo já não estava mais respondendo da mesma forma, mesmo eu sendo a Caxias, fazendo tudo certo, não sei o quê, nã-nã-nã. Nos últimos anos eu vinha treinando muito sozinha também, porque, enfim, tinha uma crise financeira nos clubes do Rio, então todo mundo foi para Minas, São Paulo, isso e aquilo. E só que eu tinha muito a minha base, ali tinha meu treinador, eu não vi o porquê mudar também. Isso é uma coisa que eu, de repente, eu falaria pra Mariana de 20 anos atrás, tipo: "Tenta Sai da mudar, estrada. né, sai dessa zona de conforto, de repente, ali, tipo, vai pra um outro clube, vai treinar com uma outra equipe". Faz diferença você treinar em equipe, não só no treinamento ali, um te puxando, mas a parte mental, de dar risada, de conversar, de, sabe, dar uma distraída. Então acho que isso poderia ter feito diferença ali no meu último ano, eu poderia ter arriscado e: "Não, deixa eu tentar mais um ano em outro lugar".
Eh, mas eu tinha muito isso também de, cara, eu sou flamenguista desde sempre, eu fiz minha carreira inteira no Flamengo, sabe, da primeira à última abraçada, literalmente, eu comecei na escolinha do clube, até minha última abraçada, minha aposentadoria foi lá, e é muito gostoso chegar no clube até hoje e ver diversos funcionários da minha época e falar: "Porra, eu te vi crescer", ter seu nome ali na raia da piscina, sabe. Então, assim, tudo tem seu lado pró e contra, assim, né. Mas eu tive momentos no final da minha carreira foram difíceis, não cheguei a abrir, assim, abertamente, porque a gente não falava naquela época, e eu acho muito legal estarem falando hoje em dia. Você acha que seria diferente se fosse hoje, Mari? Porque, assim, Eu uma acho. das prerrogativas do atleta é se levantar Uhum, de uma frustração, se remotivar uhum. e partir para a próxima, porque logo ali à frente tem Exatamente, uma outra meta. Isso é exatamente. muito fácil de falar, Uhum. Muito. né? Talvez se você tivesse tido uma ajuda, realmente Sim, especializada nos tempos de hoje, talvez você tivesse sido reerguida sem e dúvida. voltasse para a piscina motivada. E você vê que tem mais profissionais especializados só no esporte mesmo, né, psicologia esportiva, então assim, é uma maneira diferente de você tratar, de falar com um atleta do que com uma Uhum. pessoa normal, digamos assim, né, então sem dúvida teria feito diferença. Mas é isso, eu acho que é a evolução do esporte, a evolução da vida, a evolução de tudo, né. É a mesma coisa, eu treinava assim, meu pico de treinamento dava 15, 16 mil quilômetros por dia, eu nadava 200, 400 livre, não precisava treinar tanto assim. Hoje em dia é muito menos volume e Mil muito metros, mais né? qua 16.000 metros. ex Pelo menos. é é é Meu Deus do céu. sabe, então assim, você fala: "Cara, e hoje em dia é muito menos volume e muito mais qualidade, intensidade". Eu falo: "Cara, se eu fosse nadadora nessa época hoje, eu teria durado um pouco mais, eu acho", sabe. Porque é isso, é aquele você mesmo pra lá e pra cá desde muito cedo sozinha, tem uma hora que cansa, cara, e principalmente aqui. Cabeça. Não só o físico, mas principalmente cabeça. O as empresas você conversa com pessoas de empresa, muito se fala sobre o atleta na empresa. Obviamente que você precisa ter uma ideia do que você está fazendo. Sim. "Ah, não, pego lá o nadador, porque ele nadou e vou botar ele aqui no mercado financeiro. Sim, Não lógico. entendo nada". Quanto que a natação, todos esses perrengues, essas dificuldades, essa princípio de deprê que a gente tem Uhum. em qualquer momento, você te ajuda no dia de hoje, quando você esteve na TV, Sim. a pressão que é, Uhum. né, e principalmente agora nas outras coisas que você faz. Eu acho que, cara, pra mim não tem mistério, assim, educação e esporte têm que andar juntos, né, fino. Acho que é por isso que Estados Unidos tem tanto sucesso, Austrália tem tanto sucesso, toda hora tem gente aparecendo, renovação o tempo todo. Porque o esporte, cara, forma seres humanos, assim, cidadãos que têm princípios e valores que o esporte te dá desde muito cedo, que uma pessoa normal, uma criança normal, vai demorar muito mais a entender certas coisas desse processo da vida. A gente perde muito mais do que ganha na nossa carreira, sabe? É o que a gente fala, é muito mais difícil você chegar no topo do que você se manter no topo. E a gente tá falando de atleta olímpico. É isso. Não, gente, é assim, É atleta é olímpico e olímpico, pan-americano, é isso. né, espera. E eu faço futebol é um mundo à parte, eu tô falando do mundo olímpico, né, nossa realidade. Então, assim, você aí a palavra, né, que virou moda de resiliência, mas é isso, assim, você perde muito mais, você fala: "Pô, mas eu tô fazendo tudo certo, cara, eu não ganhei essa prova, vou lá, vou de novo, o que que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que errar, isso, aquilo". Então, assim, é muito mais um não que a vida te dá e que você fala: "Não, eu vou receber um sim, eu tô em busca desse sim, eu tenho meus objetivos", e eu acho que isso para o resto da vida, cara, o que para algumas pessoas acaba sendo: "Nossa, mas você é tão dedicada, nossa, mas você é tão certinha, nossa, como você consegue dividir seu tempo tão bem para fazer todas as tarefas, isso aqui". Por exemplo, no Rio Open, cara, tem muita coisa para fazer. Menos que o Tomás e o Lui, mas tem muita coisa para fazer. E é isso, assim, eu acho que a natação, o esporte me deu muito isso, assim, de saber, cara, dividir meu tempo, o que que eu tenho que fazer, nã e eu consigo fazer tudo, sabe. Tipo, por isso que eu estava mandando mensagem para ele. Lu, já passou o seu deadline de você mandar sua lista com os nomes dos seus convidados, porque na minha programação aqui eu sei o que eu tenho que fazer, e é muito isso de, cara, se eu falo sim pra você, eu vou fazer isso, eu vou dar meus 110%. Eu sou muito comprometida com o que eu faço, sabe. E isso vem, eu acho que, óbvio, tem da educação dos meus pais, mas eu acho que tem muito do esporte, que o esporte me deu. Porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou chegar, eu não vou dar o meu melhor, eu não vou conseguir. E você falou de empresa e tudo mais, eu fiquei pensando assim, fiquei: "Cara, quantos ex-atletas você vê atrás de uma mesa, de um computador, assim?". É difícil porque acho que você se sente meio até meio preso, né, a gente sempre teve uma vida tão
viajando e, sabe, tão diferente disso da vida normal. Quem faz normalmente acaba ligado com o esporte, né? Também, sem dúvida. Eu acho que não tem como você se desvincular Não tem. totalmente do esporte. Não tem, sabe. Acho que você se sente meio, não Peixe fora sei. d'água. É, total. Total. É isso, cara. Nadador na quadra de tênis. E Ô acho que Mari, você chegou para trabalhar com tênis no Rio Open, o Uhum. Rio Open já existia, Exato. né? Você falou que você era impactada pelos banners ali que Sim. causavam o negócio. Agora você está vivendo uma experiência de um torneio que não existe, Exatamente. partindo do zero. Primeira Conta um edição. pouco do desafio da edição de botar de pé o SP Open junto com o Lu e Tomás e toda a equipe. É legal, eu lembro que no Rio Open eu fui assistir como espectadora mesmo, fui eu, meu irmão, minha mãe, a gente levou minha mãe pra assistir, putz, assim, aqueles jogos do feminino, né, sei lá, 13h, aquele sol escaldante no Rio de Janeiro, a gente procurando uma sombra e tudo mais, e depois de alguns anos eu estava trabalhando, essas coisas loucas da vida, né, que a gente vai vivenciando. E quando cara, nas últimas edições do Rio Open, eu já escutava o Lui comentando ali com o Tomás essa possibilidade, Acontecer. vai acontecer e busca qual seria um local, isso e aquilo, eu só ficava assim escutando na minha, né, falei: "Pô, tomara que aconteça realmente". E eu acho que o momento do tênis feminino brasileiro merece, né, você ter um 250, né, um WTA 250 aqui no nosso país, eu acho que coroa todas essas conquistas das tenistas brasileiras, sabe, acho que vem lá de Maria Esther Buena, pô, a Bia, tudo que ela vem conquistando, Teliana, as nossas duplistas, né, com a medalha olímpica, enfim. Eh, mas é um projeto, todo mundo fala assim: "Ah, mas já pega a bagagem do Rio Open". Cara, você pega a experiência, Exato. né, é um outro local, é uma outra estrutura, você está fazendo num parque que né, tinham ali só as quadras, tá montando absolutamente tudo do O Rio Open zero. você já tem um monte de atalhos. O SP Exatamente. Open você está desbravando a mata. Exatamente. Então, assim, tem uns desafios que, às vezes, acho que não estava nem no radar e que foi aparecendo no dia a dia, levantando as coisas, construindo, mas que vai ficar bonito, vai. Tá muito legal, cara. Eu não me acostumo, até porque eu tô acostumada com saibro, né? Agora eu tô vendo um piso duro. Já é um outro colorido, já é um azul tão bonito com o verde das árvores e tudo mais. Tá muito bonito, tá ficando bacana. Mas é isso, eu acho que é um torneio que ainda vai crescer ao longo dos anos, né, a gente, pô, tomara muito que as brasileiras conquistem aí títulos, né, se deem bem na competição, acho que vão ser embaladas aí pela torcida, ter essa proximidade ainda maior e inspirar ainda mais meninas, né, ter essa proximidade de ver que é possível. A gente fala sempre do esporte feminino que parece que sempre teve um passo atrás do masculino, e a minha vida toda eu escutei: "Ah, mas por que a natação feminina não consegue os mesmos resultados da masculina?". Por diversos motivos, já começa na história, né, as mulheres entraram para o esporte muito mais tarde do que os homens, fatores genéticos, financeiros, tudo, gente. Então, tudo é um processo. Então acho que é uma grande conquista para o esporte feminino em geral, assim, sabe, independentemente se é só tênis, mas eu acho que impacta muito a esportista brasileira. Eu ia te fazer essa pergunta exata. Você é uma pessoa que tem voz, tem personalidade. É muito duro ser atleta mulher no Brasil? É muito duro ser mulher em geral, e atleta também. É engraçado, assim, acho que é o que a gente estava falando, a gente fala muito de saúde mental hoje em dia, de diversos tipos de abusos, né, que, por exemplo, na minha época a gente levava como brincadeira, e hoje entendendo muito mais, você fala: "Não era só uma brincadeira?". Tinha um certo quê de abuso. Às vezes é só na forma de falar, às vezes é só na forma de se perder para Mariana, vai repetir a série. Assim, tá tudo certo, assim, pra mim. Eu não trago não levei nenhum trauma, não tive nada assim, mas eu acho que no geral é muito difícil você ser mulher, sabe, Fino? Parece que você tem que estar sempre se comprovando o seu talento o tempo todo. Acho que não só no esporte, mas independentemente do que você tá fazendo, sabe. Eu não entro nem em questões financeiras, assim, eu entro parece que a sua voz tipo, é menos escutada do que a do homem, se a gente estiver falando sobre a mesma coisa. E é chato isso, é muito chato. E pra mim, ainda acho que foi mais chato ainda, porque teve aquele lance de: "Ai, a musa da natação, isso e aquilo".
Primeiro, Eu por que lembro que você ficava é isso. possessa Primeiro, por isso. pra que você tem que estipular uma musa e um muso de torneio XYZ, sabe? Por que tem que ter a musa do PAN, a musa da Naquela Olimpíada? época era um negócio muito presente, né? Com você, com Flávia. Total, gente. Aí, tipo, tinha umas fotos assim, ainda mais natação, seu corpo tá mais exposto, isso e aquilo. Cara, teve uma foto, eu lembro, da Olimpíada, postaram, acho que foi na internet, postaram, era alguma matéria, não sei o que, era só da bunda. Uma foto da bunda só, assim. Tava usando sunquinho, que tava mega sol, não queria ficar com marca de maiô. Aí falavam que era a minha bunda. Ah, Mariana Brochard nos Jogos Olímpicos de Atenas. Da minha bunda. Primeiro, não era minha bunda. Porque eu sei reconhecer minha bunda e não era. Né? Já começa por aí. Se tem alguém que sabe, sou Né? eu. Sou eu. Você tirou da bunda errada, mas tudo bem. E segundo, eu falei, cara, sério? Eu tô realizando meu sonho. Eu era uma moleca, tinha 19 anos de idade. Sabe? Eu tava realizando o sonho de 4 anos atrás, eu tava vendo o Sidney pela TV, acordando de madrugada para ver Ian Thorpe nadar. 4 anos depois eu tava ali com ele na mesma edição, vendo o Phelps surgir ali também como um dos grandes nomes. Então você fala, caraca, sério mesmo? E aí eu sempre, é isso, sempre eu deixava claro. Beleza, quer falar sobre isso? Fala. Mas eu quero ser reconhecida pelos meus resultados, pela atleta. Foi isso que eu me propus a ser, sabe? Eu sei que em muitos momentos acabaram abrindo certas portas, assim, de patrocinadores, isso, aquilo. Ah, junta ali, um bem bolado, rostinho bonito com bons resultados. E, cara, beleza, mas eu sempre deixei muito claro. Meu foco é Mariana atleta, né? Mariana Roxinho, que se enquadra em padrões. E de repente eu não sou bonita pra XYZ, sabe, gente? São paradas assim muito cansativas. E aí é isso, parece que, ah, mas ela tem tantos patrocinadores porque o rostinho bonito é a musa do PAN. Não, é porque eu sou boa no que eu faço, sabe? Posso ser melhor ainda, posso, eu luto pra isso, mas é porque eu sou boa no que eu faço. Então, essa sempre tem que estar se comprovando pros outros, não é pra você, pros outros é meio cansativo. Você falou de Olimpíada. A gente, por indicação sua, aliás, prepara aí, Mauro. Tem uma passagem olímpica sua lá em 2004, nos Jogos de Atenas. Olha aqui. Gente, sério. Pega Sério? o estilinho de Gustavo. Agora a gente vai ter que falar sobre beleza. Uma menina tão bonita, assim, um cara tão feio, né? Agora a gente tem que falar. Aí vale a pena falar sobre beleza. Ai, gente, Olha, sério. Gustavo de toquinha, cara. De Que coisa sunguinha, linda, que cara. bonitinho. Ele né? pegou a sunga de algum nadador nosso, porque a gente ganhou essa sunga, eu lembro. Gente, olha a minha cara de baby, né? E é engraçado que às vezes, quando eu comecei no Rio Open, às vezes, eu cheguei a mostrar essa foto pra ele depois, né? Mas eu tava ali com o Luke, então eu falei, quem que é essa pessoa que tá aqui comigo? Aí eles olhavam assim, não é possível que é, tipo, é. E, pô, o Guga, né, tava, enfim, já tinha conquistado tantas coisas, ídolo nacional. E foi muito legal. Isso aí foi nas eliminatórias do nosso revezamento 4x200 livre. Cara, no papel a gente tinha Revezamento finalista olímpico. finalista. No papel a gente tinha muita chance de chegar na final, mas a gente sabe, no papel é uma coisa, na hora H, era a primeira Olimpíada das 4 meninas, eu, Joana Maranhão, Monique Ferreira e Paula Baracho. E, cara, a gente entrando na piscina, não sei o quê. Aí tinha a parte da arquibancada atrás, assim, do bloco, só dos atletas, da lateral do público em geral, e tinha uma fininha, assim, pequena, bem rente à piscina, que ficavam os treinadores ali e tudo mais. E às vezes ia um atleta ou outro ali para, enfim, para impulsionar, né, seu colega e tudo mais. E aí a gente entrando e de repente eu olho, tô vendo ali, tipo, os treinadores do Brasil, eu falei, mas temos. Sério? Tem um ser humano aí. Gente, sério, tipo, quando a gente vê, tava o Guga, o André Sá e o Sareta. Eles foram lá para torcer, enfim, não só pra gente, né, mas para todos os brasileiros que estavam nadando aquela etapa. Eu não lembro se eles já tinham acabado de jogar, se tinham sido eliminados, eu não lembro exatamente que fase eles estavam na Olimpíada, mas eles foram prestigiar a gente. Caraca, que honra, né? Acho que por isso que a gente nadou tanto, a gente bateu o recorde sul-americano, a gente conquistou a vaga na final. Aí depois disso foi a gente saindo, a gente na piscina de soltura, né, soltando para nadar a final à noite. E tava um calor, tipo, verão europeu, muito quente. Eles, pô, não tem uma sunga pra gente cair aí, dar uma refrescada e tudo mais. E aí teve esse momento tiete, no mega estilo bermudão, você vê. A gente não tinha uniforme masculino e feminino. Era tudo generalizado, tipo, é o que tem, vai no masculino. Então, Não reclama. não reclama. Eu acho que eu dobrei umas 3 vezes ali em cima o bermudão para ficar um pouco melhor. Mas foi um momento muito bacana e mais uma relação com o tênis na minha vida.
e tive que tietar, né? Eu nunca... Quando você lembra de PAN e de Olimpíada, todos nós lembramos de pessoas. E não falo não só de brasileiro, né? Uhum, A coisa da natação. Tira um pouco da natação de perto, e uhum, o Guga, que você agora já sim. falou. Quais são as lembranças de olhar e se assustar? Tipo, Uhum, tá aqui, pô, tô comendo do lado. Quem é. quem foram as referências para você em tanto É, quanto... por mais que seja, digamos, mais uma competição, né, Fina? Tipo, tantas competições ao longo do ano, você tá ali realizando um sonho de estar num PAN, que a gente sabe que tem um peso muito grande no Brasil, Olimpíada, então nem se fala. E eu acho que o primeiro impacto é, não tô no hotel, tô numa vila, né? Então, assim, você já tá com. É diferente, você tá num prédio, um apartamento assim normal e tudo mais, e que você tromba com galera do mundo inteiro. Né, sempre teve aqueles papinhos de é pegação, é aquela várzea. Cara, em Atenas eu não vi nada disso. Devia ter? Podia ter. Eu não vi, eu estava ali focada para fazer uma coisa e é isso. Mas é isso. Reportagem obrigatória antes de Olimpíada é o número de camisinhas distribuídas na Avenida Brasil. Exatamente. É lógico, as Não, pessoas roubam. Você não ia pegar uma camisinha? Usando ou não, você não ia pegar uma só para de camisinha? repente ter o logo Pode ter ali o do logo, evento, né? Tipo né? de recordação. O que você vai usar é outra coisa, né? E lá dentro ainda, eu não conseguia imaginar alguém usando lá dentro e todo É o time isso. sabendo que você foi no quarto de Exatamente. não sei quem, né? Mas Exatamente. Mas eu tenho uma história, tipo, nos Jogos de Atenas, a gente estava saindo, ia tomar café e depois já ia sair direto pro treino. E aí tava com a minha mochila, cara, tô falando de 2004, não tinha celular, imagina. Tava começando ali a época de câmera digital, o mas máximo era um pin que você trocava. pô, PIN, cara, eu tenho vários até hoje, eu tenho uma coleção. Adorava trocar com a galera. E aí tinha lá minha câmerazinha de 36 poses, meu filme e tudo mais, falando essas coisas em voz alta, a gente vê que a gente tá ficando bem velho, que as pessoas não sabem nem o que que é isso, essa geração, mas enfim. Aí eu estava descendo, mas eu deixei no quarto, falei: só mais um treino, né, bate e volta. Tô descendo lá, quem eu vejo passar assim? Safin, na frente, assim, acho que com o treinador. Eu, sabe aquele que você não tem reação? Você fala: "Gente, é ele mesmo", tipo, o cara que eu vejo na TV jogar, o cara tá passando aqui. E é isso, eu tinha 19 anos, né. Eu nunca fui, assim, de idolatrar, sabe, assim: "Ai, quem é seu ídolo?", sempre faziam essas perguntas, né, eu falava: "Cara, eu nunca tive de, ai, eu não sou fã de alguém, assim". Eu gosto de observar esses grandes atletas, então mais do que nunca, tipo, que eles fazem de diferente, né, por que eles são extraterrestres, assim, pra gente e tudo mais, mas eu nunca fui dessa idolatria, até porque dizem que não queira se conhecer seu ídolo, né, que você pode se Porque o decepcionar. Safin bebe muito. Não quero, então deixa né, mas eu sempre fui de admirar, assim, outros atletas, obviamente, né, de modalidades olímpicas principalmente. Então eu lembro muito desse do Safin passando, eu: o cara que eu vejo na TV", e parecia uma coisa tão distante, né, tipo brasileiro, meu, sul-americano, tudo parecia sempre tudo tão distante pra gente, né, de estar perto dessas grandes estrelas. E cara, tá na mesma Olimpíada do Michael Phelps, que em Atenas o cara já conquistou 6 medalhas. Você via que tinha alguma coisa diferente. Ian Thorpe, que, né, que 4 anos antes era aquele moleque que assombrou o mundo. Como nadava fácil, sabe? Eu ficava assim: "Gente, como nada fácil", não é à toa que é chamado de torpedo, né. Então acho que essa convivência, assim, de refeitório, você vê o que cada um come, como cada um se comporta, é muito legal. São experiências Você também, que né, ela estava falando do Safin, né? Eu lembrei da história agora de Roland Garros, que a gente encontrou o Safin, a gente estava Aham. fazendo o pré-jogo do Rublev, e eu estava com o Ceará, e ele, os dois, o Ceará me deu um bamba, que Aham. agora, não sei o que, Sim. ele olhou pro tênis e falou, adorei. E o Ceará pegou um dele e E deu de deu. presente. E aí você fala, você faz uma referência do cara, como que um cara que foi número 1 do mundo tá gostando de um tênis e basicamente pedindo para você? Isso não cabe, É, né, na exatamente. visão do que as pessoas olham, É do que o difícil. ídolo. O cara não vai nem te dar moral. É. Ele não conhecia o Ceará. Ele me conhecia, jogou Uhum. comigo, super agradável, super querido. É um dos caras mais legais do circuito, isso é verdade. Mais louco, Aham. mas não mais legal. Mas aí você fala, olha que, né, É, Zé. a Olimpíada te traz essa, Traz. essa sensação de que você está sentado do lado do Búbica e o cara não te conhece e o cara te pergunta, e você, faz o quê? É Um muito tênis? legal. Ué, mas qual é o teu ranking, qual é isso? Uhum. Cara, caramba, que louco. Porque você tá sempre acostumado de estar sempre com os mesmos atletas, né, só da sua modalidade. Você vai para um mundial, é só natação, você vai para uma competição X, é só natação. De repente você tá ali com diversos atletas de diversas modalidades que você assiste na TV, que você acompanha de outra forma. Então, essa troca é muito bacana.
Momento Andy, aqui no quinto set. Mari, Hum. você nadou, você cursou direito, você fez curso de fotografia, você foi trabalhar com tênis e dentro do tênis você faz diversas coisas. Sim. O que mais te encanta em estar na organização de Rio Open e agora de SP Open também? Cara, o fazer acontecer, assim, sabe? Você vê que você, assim, é muita gente trabalhando, você é só mais uma ali no meio de uma equipe gigantesca, mas que você vê todo mundo comprometido e querendo dar o seu melhor, fazer acontecer, entregar da melhor forma possível, sabe? E aí você pega depois, se eu não me engano, foi na Veja Rio, né? Foi o evento queridinho da cidade, né? Por votação. Você fala, cara, são reconhecimentos assim muito bacanas, porque é uma entrega muito grande. Eu falo pro Marquinhos assim, cara, nos próximos 2 meses eu sou outra pessoa, né? Porque eu vivo no jockey, eu chego lá 9 da manhã, saio 8 da noite, quando começa então o torneio. E muitas vezes eu saio com jogos rolando ainda, porque eu sou a primeira a abrir o Players Lounge no dia seguinte, então a gente faz uma escala de revezamento. Mas você está contribuindo ainda para o esporte de certa forma, mesmo que não tenha sido a minha modalidade que me deu tantas coisas nessa vida, eu acho muito gratificante, assim, sabe? Tipo, você vê que vale a pena todo o seu esforço, toda a sua dedicação, aquelas palavras-chaves, clichê de dedicação, superação, resiliência, é isso, acho que é em tudo na vida, sabe? E quando a gente vê o resultado final, é muito gratificante. É uma medalha. Você falou do Marquinhos, como é você ser casada com um outro atleta? Sim, Né? Como é o bastidor do... Durante um tempo você teve durante a carreira dele, sim, né? E quanto que isso ajuda por ter sido atleta nesses sim. momentos? Eu acho que é mais fácil, né, tipo, é que nem acho que médico tem que meio que se relacionar com o médico, né, porque são vidas, assim, difíceis e eu acho que eu já ter sido atleta, em muitos momentos eu sabia o que que ele estava passando, o que ele estava pensando, o que ele precisava. E eu acho que eu tive, digamos assim, uma extensão por ter parado cedo, eu tive uma extensão nele, assim, de continuar nesse mundo esportivo, na prática, ali, no dia a dia, com ele. Tanto é que ele se aposentou agora, eu falei: "Tem certeza que você quer se aposentar? Não quer tentar mais um pouco?" Tipo, não é Tava porque tão você legal. estava tão legal, E esse senso de competitivo que mora aqui em mim ainda, o que eu vou fazer com ele? o que eu vou fazer agora? Eu vou depositar isso em quem, né? Mas, cara, mas também era difícil ir pra São Januário como uma flamenguista, né, nesses últimos 2 anos dele jogando no Flamengo no Vasco, então tem seu lado, assim, também, tô brincando. Mas, e eu sentia que em vários momentos eu estava ajudando ele, assim, sabe, por entender o que ele estava passando e o que ele precisava. Mas ao mesmo tempo ele, né, vem de uma modalidade coletiva, eu venho de uma modalidade individual e tinha horas que eu falava assim: "Gente, aquele cara perdeu aquela última bola ali, né, é inacreditável, como é que vocês dependem de outros, assim, tipo, ai, que ódio", sabe, tipo, na hora H ali sou eu mesma, tem um monte de gente que trabalha comigo, mas sou eu mesma, um bloco, Esses são uma os raia, paradoxos da vida. Ela acaba de falar aqui da alegria de trabalhar em grupo e agora vem com uma declaração dessa. mas vou te dizer, não é? Mas eu tive que aprender, sabia, Nardini, porque o meu primeiro desafio em saber trabalhar em grupo, por mais que no esporte você trabalhe com outras pessoas, mas o resultado final só Você nadou depende de muito você, revezamento também, você é. dependeu de Por outros. isso que nadador ama nadar revezamento, que é o único momento que a gente tem um coletivo ali junto, sabe, pra gente dividir ali a pressão, a responsabilidade também. Mas quando eu fui trabalhar na TV, logo nessa transição de carreira, foi uma dificuldade para mim, porque eu falei: "Cara, eu sou só uma parte de um processo", sabe. Não tô falando nem como comentarista, mas como produtora. Ah, beleza, eu tinha uma ideia ali de uma pauta, de uma história bacana, eu tenho que vender para um programa tal, para o chefe tal do programa, para ver se ele aceita, aceitou, beleza, vou tocar, falo com o repórter, escrevo lá tudo bonitinho, não sei o quê. Era legal, porque todo o repórter falava assim: "Ai, as pautas da Mari são as melhores de todas, porque é tudo tão explicadinho, tão cheio de detalhes, isso e aquilo". Eu falei: "É isso, é entrega", sabe. Mas aí depois vem a parte da edição, né, e aí vai para o ar. E aí muitas vezes a parte da edição eu ficava assim: dava pra ter sido melhor?". Mas, tipo, eu não sou editora, mas, tipo, eu teria feito diferente. Mania de quem trabalha em televisão. Acha pelo em ovo, assim, com uma Não facilidade. é? Aí eu ficava assim: "Mas vai, Mariana, você é só parte de um processo. Você fez a sua parte, tá tudo certo, foi pro ar, legal, contamos uma história, vamos pra próxima". Mas eu fui aprendendo a trabalhar em equipe. Hoje em dia é outra Mariana, não é de 20 anos atrás, assim, mas é o processo. Ô Mari, voltando um pouco ao Rio Open aqui, não posso deixar de te perguntar. Sim. A gente viu agora em 2025 algo que a gente não tinha visto na história do Rio Open. Hum.
Você imagina do que eu tô falando? Ai, meu Deus. Você sabe o que ele tá falando, Fino? Sabe? Do Joãozinho. Ai, do Joãozinho, lógico, Você falou, senhor. você viu ali todo mundo no lounge, coisa do tipo, e aí, de repente, na terça-feira do Rio Open, chega o João e parecia. A Não, gente e brincou ali. veio campeão de Buenos Buenos Aires. Aires, Você fala, exato. meu Deus. A gente brinca, a gente fala, cara, parecia que era o Justin Bieber que tava batendo Parecia. bola na quadra do jockey. Era bizarro. E eu cuido ali da parte de transporte, né, junto com o Fávaro, de hotel. Ele não fica em hotel, né? Ele fica na casa dele quando no Rio Open. Mas ali de transporte com o Fávaro, falando com o Lu e com o Tomás, já era um esquema especial, assim. Ingresso, imagino. Não, de ingresso nem sei. Todo mundo pedindo pra. Que dia ele vai jogar? Que a gente já sabia, mas que dia ele vai jogar? Não sei, não saiu a programação ainda, não sei o quê. Mas tudo, fala assim, o João tá vindo treinar, gente. Ai, meu Deus do céu. Tipo assim, era uma mobilização da equipe inteira, assim, de tipo, cara, não, ele não vai fazer o mesmo trajeto que todos os jogadores fazem, ele vai entrar por trás com o carro pessoal dele, nananana, chama os segurança, mas não pode chamar muito segurança, que aí chama atenção, a galera já fica olhando quem que tá chegando. É punk. Mas ao mesmo tempo é muito legal ver toda a história que ele tem com o Rio Open, né? Tipo, você fala, cara, o cara Molequinho, Kids Day. não é? Olha onde ele saiu, cara, das clínicas, boleiro, olha onde é que ele chegou e tudo que ele tá conquistando. E muito rápido, né? Eu falando com a Roberta, com a mãe dele, foi esse ano até. Eu falei, e aí, como é que tá sendo esse último ano pra vocês? Porque acho que até pra família inteira. Você assimilar tudo que tá acontecendo na velocidade que tá acontecendo com o menino. Ele mesmo foi entender só quando chegou no Open. Ele falou isso depois, que ele Exatamente. perdeu o jogo. Ele falou, cara, beleza. Eu sabia que tinha um hype, Sim. mas eu não sabia que era essa loucura Tava aqui, nessa exatamente isso loucura. aqui. E Exatamente. tem uma coisa, você falou uma coisa muito legal que eu não tinha parado pra pensar. Você coloca a tua família, é mais ou menos como se teu pai quer ser presidente Não do é que você vai Brasil. sozinho. Não, beleza, teu pai quer ser. Tá, mas A você sabe família que você tá botando toda a tua família num Uhum. foco que de repente o filho não queria estar. Que o irmão não queria estar. Teu irmão tava ali, e, agora É. você é irmão do Fonseca. Exato. Agora você é filho de não sei quem. Você fala, cara, mas peraí. E você perde sua identidade, né? Agora você é a X do João. Tipo, você não é mais o Fernando Meligeni. Agora você é a mãe do João Fonseca. Você é o irmão do João Fonseca. Acho que é difícil para a família inteira. E para ele, então, gente, eu acho que foi um tsunami de informações, assim, até para assimilar, sabe? Mas eu acho que isso vai dando muita bagagem para ele desde muito cedo também. E ele parece ser um menino, assim, com uma cabeça muito boa, assim, sabe? Você vê que tem uma base familiar muito boa, super bem educado. Então, assim, já faz muita diferença para você continuar no caminho, para não se perder, não desviar nesse meio do caminho, porque tem muita coisa para você. Você não precisa falar nomes, mas tem gente mal educada no nosso meio, no tênis, assim, no dia Mal a dia, educada. assim, Cara, eu tenho. ou a gente é tudo santinho, tudo bonzinho. Não são, né? Ninguém é, né, Fê? Não, mas a grande maioria é sempre super educada ali com a gente, comigo, com a Carol, que fica na marcação das quadras, com a Deb. Cara, a gente faz acontecer, todo mundo um depende ali do outro também, né? Eles fazem o espetáculo, mas a gente prepara o espetáculo ali para eles, né? Brilhar e tentar fazer tudo da melhor maneira possível, ter menos problema possível, facilitar a vida, né? Ter mais tempo para descansar, não se preocupar com, ai, minha roupa que não chegou da lavanderia, ou, enfim, a comida que não chegou, que não era o que eu queria comer. A gente tenta realmente facilitar em todos os sentidos, mas é muito legal depois quando perde. Cara, muitos passam ali e fazem questão de apertar nossa mão. Obrigado, até ano que vem, tomara que esteja aqui de novo. Então, pô, o cara tá falando que quer voltar, a gente tá fazendo, acho que o negócio direito, assim, né? Sem dúvida. Estamos indo no caminho certo. Ô Mari, você falou da história da aposentadoria do Marquinhos, Uhum. e você falou o duro do atleta é o saber parar. Uhum. E assim, atletas param por diversos motivos, Sem né? dúvida. Você se desmotivou, achou que Sim. seu corpo não aguentava mais, você parou. Uhum. O Marquinhos jogou até uma certa idade, jogou até bastante veterano, Sim. e parou porque chega uma hora que você deixa de ser Sim. competitivo. Uhum. Como foi, depois de ter parado pelos seus motivos, Uhum. lidar com a aposentadoria dele pelos motivos dele? Fora a brincadeira do cadê o espírito Sim. competitivo que mora aqui? Eu fico falando pra ele, eu falo assim, por isso que eu falo assim, você tem certeza? Porque eu sei que é um momento difícil, você saber a hora certa de parar, e eu vejo assim, ele não tá em quadra se arrastando, não é que, tipo, sabe, não é que ele não tem mais o brilho nos olhos, não é que Perdeu pro corpo. ele perdeu por corpo.
Ele perdeu pelas dores, principalmente nas costas. Costas de joelho, assim. Ele falou assim: "Mari, eu não aguento mais acordar, eu não tenho posição pra dormir", sabe, tipo assim, eu tô sempre com dor e tá me limitando. Então, assim, eu vi ele nos últimos meses tomar quase todo dia ou pra treinar e pra jogar com certeza, é anti-inflamatório, porque senão ele não conseguia de tanta dor. Então, assim, a gente sabe que esporte, atleta profissional, né, esporte de alto rendimento não é Não é saudável. saúde. A gente sabe, já tá mais do que batida Esporte essa é saúde frase. para quem não é profissional. Exatamente, porque seu corpo não foi feito para dar, sei lá quantas sabe, raquetadas, ficar lá o quadril pra lá e pra cá, rastejando, nã. Então, assim, ele vem de um esporte de impacto também, é o que natação não tem impacto nenhum, né, por isso que muitos nadadores conseguem prolongar até suas carreiras, por conta disso. Você tem lesões de bursite, tendinite, pelo excesso de repetição, mas não por impacto de lesões bem mais graves. Mas ele foi mais nesse sentido de, assim: "Eu não quero mais sentir dor". E é isso, Nadine, depois que você se aposenta, é até estranho, ainda passa ali um mês, você que você acorda, você: "Cara, não tem nada doendo, que estranho", sabe. Aí você fala: "Tô aqui, eu não tô com cheiro de cloro, esse é o meu cheiro mesmo, é o cheiro da minha pele", sabe. Por mais que você tome banho, passe perfume, cara, se der uma suadinha, tá lá o cloro, pá, tô aqui, sabe, na tua pele. Então, assim, eu acho que você vai começando a se conhecer, tipo, uma outra versão sua, porque o que você sempre soube fazer, agora, de repente, você consegue colocar isso de uma outra forma, sendo treinador, enfim, tendo aplicar de uma outra forma, mas fala assim: "Cara, o que que eu gosto de comer?". Muitas vezes você tá a sua vida inteira numa dieta, aquela dieta de atleta, Comendo o que te mandam comer. exato. Tipo, eu não tenho que tomar mais suplemento, né. Então, assim, o que que eu gosto de fazer além de jogar basquete? O que que Pra onde eu quero viajar, sabe. Então, assim, eu acho que você começa a se conhecer, eu acho que ele tá nesse processo agora, e eu acho que tem momentos que deve bater. Ele não demonstra muito, mas tem momentos que com certeza bate ali de tipo, daqui a pouco vai começar o NBB, vai É começar o muito campeonato recente, é e muito eu não recente. tô ali. É, Ele fala que tá numa boa, mas eu acho que de repente quando começar a assistir vai doer um pouquinho. pode bater um pouquinho, mas é isso, é o processo, sabe. E tem uma hora que vai passar e você vai assistir de uma boa e você fala: "Cara, foi uma etapa Ou se não quiser maravilhosa, assistir também, eu também tá passei tudo muito bem". tempo sem ver tênis, é normal, não sei se você parou de ver Eu natação. fiquei assistindo muito por causa da TV, né, porque eu tinha que saber o que estava acontecendo, eu era comentarista, mas depois que eu saí da TV eu meio que deixei de lado. Que nem todo mundo até pergunta: "Você nada até hoje?" Eu falei: "Gente, eu tento fazer várias coisas, menos nadar", assim, sabe, tipo, por mais que eu goste de estar no meio da água, do barulho da água que me acalma, que quando eu vou nadar eu falo assim: "Nossa, eu preciso voltar a fazer isso mais vezes", mas ao mesmo tempo eu falo: "Ai, era tão mais fácil nadar", sabe. Hoje eu nado, cara, 1000 metros, meu ombro já tá gritando, tipo, não tem mais aquela pegada, sabe. Falo: "Ai, deixa eu ficar com as boas memórias, que era tão fácil, era que nem andar de bicicleta". Mas é isso, são fases da vida, é um processo e cada um tem seu tempo para assimilar isso, né, de aposentar, cada um aposenta seu instrumento de trabalho. Mas como ex-nadadora, você fatalmente ainda fala com nadadoras e ex-nadadoras, Sim. e você viu que no ano passado o Brasil passou em branco em Paris. Uhum. Quanto te preocupa essa situação de uma modalidade que no Brasil é tão tradicional, de Uhum. finais Sim, olímpicas, de medalhas olímpicas e sim. que vive um período muito complicado, ainda com problemas dentro da confederação? É isso, já começa errado aí, né. Se você não tem uma se tem uma confederação que está quebrada, que você não tem dinheiro para nada, que você tem um número X de atletas para levar no mundial que teve agora, mesmo mais atletas fazendo índices, e aí entra por outros critérios de índice técnico, você fala: "Tá tudo errado", né. Então assim, parece que é um retrocesso, parece que a gente tá voltando a 20 anos atrás na minha época, sabe, de tipo, cara, se a gente vive esporadicamente de um Cielo, de um Thiago Pereira, de uma Joana Maranhão, de daqui a pouco a Ana Marcela tá se aposentando também, e aí, sabe? É triste ver que, cara, tem o quê? Tem mais de 15 anos que eu parei de nadar, tem quase 20 anos que eu parei de nadar e tem certas coisas que continuam até hoje. E aí você fala: "Cara, a mentalidade não muda. A gente teve uma Olimpíada em casa", tipo, sabe. Qual é o legado? Eu já sabia que o legado não ia ser essas coisas, né, tipo, ia ser uma Isso é coisa ou óbvio. outra, todo mundo já sabe, porque é cultural, cara, não tem coisas, assim, que parece que não vai, sabe, por mais que você tenha aquelas ó que eu sou uma pessoa mega positiva pra cima, sempre tento ver o lado bom das coisas, mas tem outras que parece que estão sempre lutando contra, assim, sabe, a maré boa, assim, a gente não consegue
Teve o boom do Google, um monte de gente vai pra escolinha, começa, o boom da Rebeca Andrade, um monte de criança vai, não sei o quê. Tá, mas é um processo longo até chegar a se Sim. tornar um Quando atleta vai se profissional. aproveitar isso, É né? isso, Vai você se só vai estruturar. peneirando, vai peneirando. E, cara, quase nunca sobra ninguém, sabe? Então a gente vive esporadicamente de grandes nomes. Aí se aposenta agora o Bruno Fratos, aí tem ali o Caribé, que tá, né, aí com bons resultados, mas é isso, é um ou outro, não é uma equipe inteira ali de que você tem grandes chances. Parece que é mesmo assim, você chega numa semifinal, comemora, você chega numa final, é super comemorado. Medalha, então, nem se fala. Cara, eu vivia isso há 20 anos atrás. Já era pra estar diferente, sabe? Tipo assim, final tem que ser mais do que obrigação. É que nem como a equipe americana agora no Mundial de Natação, que o Phelps postou, o Ryan Lodge colocou e tudo mais. Colocou, tipo, USA Swim como se estivesse no cemitério, morto, né? Tipo assim, meu, olha a nossa tradição, cadê? Faz jus a isso, né? O que que tá acontecendo? Coisas precisam ser mudadas. Se a USA Swim tá passando por isso, ô louco, né? Ô louco, não vou nem falar da gente, então. Mari, vamos caminhando pra saideira? A Vamos. gente sempre faz aqui uma pergunta que pra você não se encaixa porque você não joga tênis. Isso. Mas, já que você nadou, Hã. com quem você gostaria de ter dividido a piscina que você não tenha feito? Uau! Caramba! Ah, gente, é tanta gente assim, né, tipo, eu não sei nem se eu queria ter dividido a piscina, mas ter ficado aqui, tipo, na borda, olhando a pessoa treinar, observando a técnica, assim, cara, eu achava o Ian Thorpe excepcional. Ele nadava muito fácil, cara. Parecia um peixe, assim. Ele, como o cara deslizava na água, tipo, parecia que não estava fazendo força nenhuma. Olha que a gente tá falando de era de Michael Phelps e tudo mais, mas ele é um que eu acho que parou muito cedo também. Eu acho que ele podia ter dado Mas também muito, sucumbiu. mas também, é isso. E que depois tentou voltar e que não deu certo, enfim. Eu acho que ele é isso, hoje em dia a gente consegue ver melhor, né, o cenário de diversos atletas que pararam isso e aquilo e que com certeza a parte dele mental pesou muito. O Big Four da natação pra você. Ian Thorpe e quem mais? Sem dúvida, Phelps não tem como, né, tipo, não só pelas conquistas, mas atleta extremamente completo. Eu acho difícil a gente sempre comparar épocas, Épocas e provas, né? e provas e treinamentos e sabe, então assim, eu vou pegar mais pelo que eu vivenciei, assim, que eu vi. Ian Thorpe sem dúvida, Phelps sem dúvida. Cara, eu colocaria Popov, sem dúvida também. Ele era E se tivesse que botar um brasileiro, quem você botava de toda a nossa gama? Sendo menino ou menina, quem você botava? ai, você quer me deixar na saia justa. Não pelo mais ou pelo melhor ou não, É, mas Eu acho cara, que ela acabou de dar uma pista, né, com a Ana Marcela. Porque a Ana Marcela desbravou tanta é coisa, isso. Só que cara. aí tem gente que Fora fala, ah, é medalha de águas ouro olímpica. abertas, né? Não é piscina, nem. mas é Ah, meio aquático, né? lógico. Cara, ela Ótimo sem nome. dúvida. E com uma representante brasileira, assim, a Ana, pô, a primeira Olimpíada dela foi Pequim 2008, gente. Ela tinha 15 anos de idade. Ela estava competindo em Paris ano Ganhou passado. absolutamente tudo. Senhor, sabe? Tipo assim, não tem mais o que. Nada porque ama o que faz, assim. Tá tentando novos desafios. Ficou triste por ter batido na trave ano passado, ter ficado em quarto lugar, né, em Paris. Mas fala, caramba, você é campeã olímpica mesmo. Tipo, olha tudo que você já conquistou, olha a sua sala, o tanto de troféu de conquista. Para, tipo, né? Levanta essas pernas. A pessoa nadava 25 quilômetros. Eu falo, como é que você nada 25 quilômetros? 6, Imagina 7, esse 8 ombro, horas. cara. Sabe? Pelo amor de Deus. Aí é uma terapia, hein? Tipo, 6, 7 horas ali, pô. E se você pudesse escolher uma pessoa pra bater um papo por meia hora, quem seria? Dentro ou Qualquer fora? pessoa. Pode ser esporte, Dentro ou pode não fora ser do esporte. esporte? Dentro ou Pode ser fora? vivo, morto. Caramba. Eu poderia conversar comigo mesmo 20 anos atrás? Ninguém respondeu isso. Viu só? Maravilhoso. Maravilhosa Eu essa acho que eu resposta. conversaria com a Mariana de 20 anos atrás. Não de tipo, ó, o que vai acontecer na sua vida, mas tipo, daquela frase da mamãe de queria ter sua idade com a experiência que eu tenho hoje. Vou te dar só umas dicas de repente. Você tá aqui? Né, você tá aqui Deixa eu do fazer meu a minha lado. autoajuda. Integressão. Mas Maravilhosa. pode ser. Que música, banda, cantor ou cantora te fazem parar pra ouvir? Caraca.
Eu sou muito eclética, cara. Você pega minha lista do Spotify, tem de tudo um pouco, assim, de sertanejo, a hip hop, pop. Não tem rock pesado, assim, tipo Metallica, essas coisas. Eu não gosto muito, mas eu sou mais da vibe de Adele, Dido, sabe? Tipo, eu gosto nessa vibe, assim, bastante. Mas eu ouço de tudo um pouco. E por fim, no seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da sua carreira. A, Pior ela já a deu. pior eu Ela já já deu. falei, é 2007, sem dúvida. Foi, nossa, foi. E eu lembro que no dia seguinte, a última seletiva foi lá no Rio, no Júlio Delamare. No dia seguinte eu era capa de todos os jornais. Sim, gente, existia jornal naquela época ainda. Eu era capa de Chegou em todos. casa. Cheguei em casa. Eu lembro que eu Globo, passei. Jornal do Brasil. Cara, eu tenho todos guardados até hoje, assim, as pastinhas. É isso, não são só as vitórias, são as derrotas também. Eu era capa de tudo quanto era jornal, tipo, Mariana Funda, Mariana Sei lá, Decepciona, ótimo. Mariana. Você fala. Esse é outro momento que a gente esquece que atleta é gente, né? É ser humano, tem É, sentimento. fundo é duro. Não, e era, Meu e era, se eu não me engano, acho que era Jornal do Brasil. E era uma foto minha no aquecimento. Eu tava pulando na piscina, tava pulando em pé, né? Porque é muita gente, não sei o que. Eu pulei em pé. E aí o cara clicou, usou essa foto de Mariana Funda, viu? Já com metade do corpo dentro da água. Sabe? Você Meu fala. Deus. A sacada foi boa, mas foi. Né? Mas Você pegou. só esqueceu que tinha um ser humaninho ali. Mas é de uma filha da isso? puta. Vou procurar Você quem que fez. Parabéns. Pelos dois motivos. Não é, gente? Pelos dois motivos, é isso. Parabéns pela sua ideia e Foi. pela sua... E a melhor lembrança, E a Mari? melhor. Ai, são muitas, né? Tipo, é difícil escolher uma só. A Olimpíada foi muito especial, mas, cara, eu vou te dizer, uma muito especial pra mim. A primeira vez que eu bati um recorde sul-americano foi especial, mas acho que a primeira vez que eu ganhei um troféu Brasil, eu tinha 16 anos de idade, competindo num torneio absoluto, ganhei 200 livre. Cara, a prova que Monique Ferreira dominava, Tatiana Lemos, não sei o quê. Eu lembro, chovia, mas chovia naquela manhã, assim, lá no Rio também. Pô, e eu sempre fui muito comedida nas minhas comemorações. Eu era só, yes, não sei o quê. Cara, eu lembro que eu fiz tipo Pelé, assim, na piscina, as Soco no pessoas, ar. tipo, depois fica aqui quietinho de novo. Eu acho que ali foi tipo, vai, acredita em você, sabe? Tipo, as coisas vão acontecer, você faz a sua parte, então vai. E realmente ali as coisas foram acontecendo depois. No ano seguinte eu bati o recorde sul-americano, no outro eu tava no PAN com 2 medalhas, no seguinte eu tava na Olimpíada, então eu vou dizer que esse foi o pontapé inicial para grandes conquistas. Dá um autógrafo na bolinha de tênis, Gente, por favor. sério. muito chique. E rosinha, você viu? Que sensibilidade. Gente, é aquele negócio, sempre tente fazer uma primeira coisa nova, uma Isso, primeira uma coisa nova vez, exato, pela primeira exato. vez. Tá aí, ó, hoje, caraca, gente, como é que é assim, né, Fernanda? Como é que Se vira, mulher. tem que, gente, agora eu entendo porque o Acarás é um CA, né, tipo, tem que ter os umas caras coisas, abreviam, né? tem que ter Fazem uma qualquer abrevi- coisa ali. Então vamos esperar no Acarás, vou colocar um MB aqui, assim, tipo, caraca, tá. Não tá Você tão vai lá ruim. pro nosso... Você Que viu? Vai lá pra galeria. Na nossa galeria. Tá muito chique. Mari, que delícia de conversa. Obrigado por ter Obrigada vindo. a vocês, um prazer estar aqui. Sempre acompanho vocês aqui no New Balls Please, sério. É uma aula de tênis, a visão que vocês trazem. E não é só passar a mão na cabeça, vocês falam realmente o que está acontecendo. E é isso, sabe? Galera, segura um pouquinho, né? As críticas aí, todo mundo se acha coach, pode falar o que bem entende, muitas vezes passa do limite de respeito, de educação. E a gente tá aqui, esporte é coisa boa, é coisa leve, né? É uma montanha-russa, assim como na vida, mas traz muitos ensinamentos para todo mundo e parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, querida. Obrigado, gente, pela companhia em mais um O Quinto Set. Em 15 dias, um novo entrevistado, uma nova entrevistada, falando sobre um pouco de tudo, inclusive sobre tênis aqui no canal New Balls Please. Valeu, até a próxima. Adeus. Adeus. Tchau.